grande segredo do futebol é isso, a gente achar um encaixe de time o mais rápido possível. Agora a bola para Rangel, bateu, é gol! Nós estamos num momento assim, momento de qualquer descuido, as coisas acontecem. Continuar trabalhando para que a gente possa passar disso, não tem outra maneira. Mateuzinho para você, camisa 9, Nixon para Jonas, botou na boca, ele pintou, cabeceio, segundo pau, gol! Não adianta eu dizer aqui para vocês, nós temos que nos unir, fazer isso, fazer aquilo. Não, nós temos que continuar trabalhando sim. O que nós temos que fazer é justamente parar e estancar essa situação o mais rápido possível. O que nós temos que fazer é não perder a concentração no jogo. Vem pra bola, Nino Paraíba levantou, desceu de cabeça o gol da Ponte Preta. Antônio Carlos torneou a zaga do Internacional, viveu um momento de manequim challenge. A decisão foi de comum acordo, né? Tendo em vista os 3 jogos, tendo em vista o apoio da torcida que é necessário, nós resolvemos fazer essa mudança. Sempre reluto em mudanças e acabamos tendo que fazê-la hoje em função dos 3 últimos jogos e temos um jogo em casa e precisamos da torcida conosco. É dolorido estar aqui, é dolorido demitir o treinador, eu não gosto de fazer isso. Vamos sair dessa situação, vamos seguir trabalhando. Eu estou torcendo que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível. Não estamos jogando a toalha, isso eu já disse a vocês, vai acontecer só quando não houver nenhuma chance para que o Internacional permaneça na primeira divisão. Claro que é um momento difícil, eu estou chegando nas últimas 3 rodadas, mas vejo uma responsabilidade grande a partir de agora minha. Um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Não sei se vai ser ou até mais, né? Não sei se a gente vai se reencontrar, pelo menos profissionalmente. Só um doido mesmo para pegar o Internacional a 3 jogos do rebaixamento ser confirmado ou antes, como o Lisca com este perfil, depois do empate, resultado terrível para o Internacional no Beira-Rio ontem. Um empatezinho, vamos dizer assim, tamanho do futebolzinho do Inter contra a Ponte Preta. A gente vai debater o Internacional, vamos falar do Grêmio também, de olho na Copa do Brasil, e queremos que você participe conosco. E o Matheus, na Central, Band do Esporte, dá o seu primeiro recado. Alô, Matheus, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, os números do técnico Celso Roth nessa passagem pelo Internacional. Foram 22 jogos no comando do Inter, com 6 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. 36% de aproveitamento para o ex-técnico do Colorado. O Lisca chega agora e o último trabalho dele foi no Joinville. E foram 12 partidas do Lisca no comando catarinense, com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O aproveitamento? 36%, idêntico ao do que o técnico Celso Roth fez nessa passagem pelo Inter, Meneghete. É importante que se diga que este último trabalho do Lisca não foi bom lá no Joinville, mas ele tem trabalhos bons no seu currículo, especialmente no Juventude e no Ceará. Ele tem trabalhos bons. Náutico também. No Náutico também, é verdade. Boa lembrança dele. Ele tem trabalhos bons na sua trajetória. Vamos colocar já de imediato. O Lisca foi apresentado hoje pela manhã. Foi uma surpresa. Ontem à noite a demissão do Celso Roth, não pelo futebolzinho que o Internacional vinha apresentando há muito tempo, mas especialmente porque o ex-presidente e hoje vice-futebol Fernando Carvalho vinha bancando o Celso Roth e era inesperado, foi inusitado que trocasse o comando técnico faltando 3 partidas, 3 jogos, trocar o comando técnico. Ele estava tão confiante que o Inter não seria rebaixado, tão confiante nos progressos que ele enxergava no trabalho de Celso Roth, e foi uma surpresa. E o Lisca falando sobre essa sua chegada, se chega como salvador da pátria, como herói, vamos acompanhá-lo. Claro que é um momento difícil, eu estou chegando nas últimas 3 rodadas, mas vejo uma responsabilidade grande a partir de agora minha, né, com o resultado que vier, né, e nós vamos lutar e vamos trabalhar para permanecermos na Série A, que é o nosso objetivo, e acreditamos nisso, né, e vamos trabalhar para isso dioturnamente. E não acredito também em herói no futebol, né? O futebol se trabalha em conjunto e ninguém faz nada sozinho,
Aí eu não vim buscar a pecha de herói, nada, eu vim buscar realizar um trabalho. Eu fui convocado pelo presidente Fernando Carvalho, pelo presidente Vitório Pífero, me sinto muito honrado. É um desafio muito grande, e é uma honra muito grande num momento difícil, relatado por eles mesmos, tu ser lembrado e ser incumbido dessa responsabilidade. Então eu vejo como uma grande oportunidade, sei das dificuldades, mas acredito muito na conquista do nosso objetivo. O Lisca chega com 70 dias de atraso, pelo menos na minha opinião. Ele deveria ser anunciado depois daquela derrota do Internacional, uma situação constrangedora para o então lanterna da competição, o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Ali, eu não culpo o Fernando Carvalho e a SWAT por ter apostado em Celso Roth. Eu também errei, eu também achava que Celso Roth poderia, com um turno inteiro de trabalho, fazer progressos no time do Internacional. Eu não imaginava que o Roth estivesse, como eu avalio, com todo respeito ao profissional, vencedor aqui na aldeia, inclusive, e fora dela, tão enferrujado. Eu não imaginava isso. Eu não levei em consideração, embora a gente tenha discutido e avaliado, que os trabalhos dele, os últimos, no Vasco da Gama e no Curitiba, foram abaixo da linha do medíocre. Achava que ele poderia, mas com um mês de trabalho se viu que o Roth permanece o mesmo Roth, com as suas teimosias, com as suas implicâncias, com as suas trocas óbvias, burocráticas, times mal armados, vulneráveis. E ali, naquela derrota para o América, o Roth tinha que ter deixado o cargo e o Lisca deveria ter sido chamado como técnico. Agora, eu acho assim que não tem como o Lisca evitar ser taxado de herói se ele conseguir conquistar a permanência na Série A. É mágica. É claro que é mágica, é uma doideira, né? Mas ele não tem. E tem uma coisa que é boa para ele. E por isso que eu acho que ele tinha que aceitar mesmo. Quer dizer, ele não será culpado se não der certo. Ele não será. É uma visibilidade que ele ganha, é uma oportunidade de ouro que ele ganha, né? E acho que está bem dentro disso. O Lisca tem a chance de dar um up na sua carreira. Claro, passe de mágica, sobrenatural de Almeida, até porque, vamos combinar, né, Meneghetti? O Lisca não vai treinar o Internacional. Não. Ele vai liderar numa batalha. É isso aí, de 3 jogos. O Lisca, ele tem um ponto que na verdade, ele não tem nada a perder, né? E como ele é um técnico, e é um bom técnico para a Série B, se ele não conseguir subir com o Internacional, mesmo em 3 jogos, ele se mantém ou na Série B ou pega um clube mais estruturado na Série A. Se ele conseguir salvar o Inter, ele entra no mercado. Mais estruturado que o Inter na Série A, aí tem 22, 23, né? Como é que é? Tu está dizendo que ele pode, ou depois do Internacional, trabalhar na Série B, ou pegar um clube mais estruturado. Eu estou perguntando para ti Não, mas se é aí mais seria- estruturado que o Inter. seria Tem 22 ou 23 hoje, Seria um clube mais médio, estruturado que o Inter. Curitiba, por exemplo. Muito um mais clube mais ou organizado menos que o assim. Inter. Muito mais organizado, um clube muito mais organizado. Hoje, convenhamos, né? Não, tem 22 ou 23 ali mais organizados que o Internacional. Hoje não essa tem é a mais que realidade. isso. Acho que não tem mais que isso. Acho Hoje que é essa é a 21, realidade. 22. E eu acho que ele tem que arriscar mesmo. E concordo com o Ribeiro, ele não vai fazer nada no time. Paulo Vai Brito. dar o- Eu falei ontem no Band Cidade e vinha falando aqui já há bastante tempo que o jogo contra a Ponte Preta seria o mais complicado dos 4. Pelo nervosismo, pela pressão, a perna ia pesar, não por causa da chuva que acabou acontecendo, mas era realmente um jogo bastante complicado, até pelo time chato que é a Ponte Preta, muito chato. O técnico foi ousado, tirou um zagueiro, colocou um atacante quando viu que dava para ganhar, até porque o Inter, quando fez um gol na única jogada lúcida do Inter, Valdívia, Anderson para Valdívia, os dois que eram reservas do Celso Roth. Depois, a Ponte sentiu o gostinho e foi ao ataque. Foi a única jogada que o Internacional conseguiu fazer. Quando tinha que mudar, o Roth não tirou o Anselmo, não tirou o Paulão. Olha, eu não quis dizer aqui, quando eu sugeri uma escalação para o Inter, mas ontem eu acabei postando. Se o Internacional tivesse um poste no lugar do Paulão, ele atrapalharia o atacante. A bola bateria no poste, o atacante teria que sair da frente do poste. isso aí. Forte. É forte, mas teria que se livrar do poste para fazer o gol. O Inter levou o gol do Hever contra o Flamengo, o gol do Atlético Mineiro em cima do Paulão, o gol de ontem contra o Paulão, o gol do Palmeiras foi na posição Santa do Cruz, Paulão. cinco jogadores dentro da pequena área olhando. Então, não tem como. Mais importante do que tirar o Celso Roth é tirar o Paulão do time. E aí eu perguntei, vocês foram testemunhas aqui, fora do ar, quando eu estava ali, para o ex-presidente Fernando Carvalho. Quem é que tem para botar no lugar do Paulão? Além do Alan Costa, que também não dá. Leandro Almeida. Aí perguntei até sobre o filho do Ortiz, que é destaque da categoria de base do Internacional há muitos anos, seleção brasileira, bom zagueiro, personalidade, está pronto para jogar? Diz que não.
O Eduardo está machucado. E agora como é que faz? Quem bota de zagueiro no lugar do Paulão? Porque Paulão, ficando, é rebaixamento certo. Felipe, As substituições ontem do Celso Roth foram constrangedoras, né? Como disse o Brito, ele terminou o jogo precisando ganhar com 2 volantes em campo, tirava um meia e botava outro meia. É um conservadorismo que acabou no futebol. O Celso Roth, olha, só um louco, o Lisca não é louco. Louco é quem contratar o Celso Roth de novo para ser treinador de futebol. Acabou, né? Ele se mostrou completamente obsoleto nessa última passagem pelo Inter, já tinha se mostrado no Vasco e também no Curitiba. Mas enfim, página virada. Faltou loucura ontem para o Celso Roth, que agora sobra no Lisca. Eu só não sei se ela é o bastante para tirar o Inter dessa situação. E outra, né? O Lisca, se conseguir salvar, claro, vai se consagrar, mas o Internacional mostra o tamanho que ele tomou, a proporção que o Internacional tomou. O Lisca, com todo respeito ao profissional que é, esforçado, pode ser estudioso, bem intencionado, mas o Lisca é um técnico emergente para a Série B. Ele pegou o Joinville, que é o primeiro da zona do rebaixamento da Série B, e salvou o Ceará do descenso para a Série C. Esses foram os últimos trabalhos do Lisca. Esse é o tamanho do Lisca, emergente para a Série B. O Internacional hoje é um clube e um time de Série B. Eu acho que quem deu a dimensão do Internacional ontem, que deixou claro, foi o Eduardo Batista. Quando no Beira-Rio ele botou 3 atacantes sabendo que ele poderia ganhar o jogo. Ele é que deu a Ele dimensão do Internacional. tirou o zagueiro no intervalo, Tirou recuou o o Brony. volante para a zaga, colocou um atacante. Isso é treinador. Então, Isso que é o mão de Celso Roth treinador. eu só vou discordar do Daniel e do Ribeiro Neto sobre não vai treinar o time, não, como se o Lisca fosse apenas um motivador, uma liderança. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu tenho informações. A gente acompanhou o Lisca, especialmente no Juventude, mas eu tenho informações de quem conviveu com ele, em categoria de base, especialmente o Internacional, e que ele é para substituir, para montar um time, que ele é muito astuto e inteligente. Mas não dá tempo, Benequete. Talvez eu não tenha... Mas ele. Eu acho que A figura que eu foi treinado por um Falcão que a gente sabe não conseguiu decolar na sua carreira, não fez uma carreira planificada ainda de disputar Libertadores da América, disputar 2, 3 Libertadores, ser campeão brasileiro, não conseguiu ter uma trajetória, uma sequência. E o Celso Roth está enferrujado, Ribeiro. O Lisca não. Ele é atualizado. Tá bom, Talvez não, mas eu tenha me expressado mal. Eu acho que ele não vai ter tempo suficiente. Eu fiquei preocupado que hoje ele deu folga. Os jogadores se representam amanhã. Como assim? Deviam estar lá hoje às 2 da tarde, treinar até de noite para ele conhecer vai o treinar jogador, o quê, montar Paulo? um novo time. Mas vai treinar o quê? O Internacional está treinando bola aérea defensiva e só Não é toma gol treinar de jogada bola aérea. ensaiada, formar um novo time. Não é que tá. Vou te repetir. Talvez também não tenha me expressado corretamente. Que o Lisca é treinador, que ele tem as suas Claro, qualidades, isso todo nós mundo sabemos. É que o momento do Internacional Eu não discordo, eu precisa acho de que um vai treinador. conseguir impor o seu estilo em algumas coisas, porque ele é muito rápido Tá, mas são para isso. Ele mora em detalhes, Porto Alegre, talvez, conhece porque- o Inter, se criou no Inter e é colorado. Vamos colocar o Lisca aí chamando, já fazendo também a sua convocação para ter o torcedor ao seu lado. Vamos acompanhar. Nós temos agora uma nova filosofia e uma nova maneira de trabalhar, né? Sempre quando chega um treinador, a conta é zerada, tá? Em todos os aspectos, tá? E nesse momento a gente precisa disso, né? Que a nossa conta seja zerada e que a gente trabalhe esses 3 jogos muito focados, jogo a jogo, que a gente conte com o apoio da nossa torcida, que vem apoiando ontem, né? Apoiou, teve os problemas depois do jogo, mas agora já passou, é um novo momento. Eu preciso do torcedor, tá? Eu fui convocado para vir aqui no momento difícil, estou aqui, acreditando muito, trabalhando muito, valorizando muito essa oportunidade. Então, eu clamo pelo torcedor colorado, peço que ele nos apoie. É muito importante o jogador, o clube, a comissão técnica sentir carinho nesse momento difícil, né? E aí falo por torcedor, por experiência própria, por já ter passado por essas situações, que vai ser muito mais fácil, né? E muito junto com ele, tá? Com ele nos apoiando, com ele nos dando conforto, mostrando o que ele já fez nesse campeonato, né? O jogo contra o Figueirense, jogo contra o Curitiba, jogo contra o Flamengo. Não é agora o Lisca, o Fernando, o Dr. Ibsen, o Vitório, né? Agora é o Inter, né? Agora é a bandeira do Inter, independente do nome do treinador, do jogador que vai jogar, é o clube, é a instituição, né? Enorme, né? Mais do que centenária, que tem essa grande característica de nunca ter caído, né, para a Série B, que é um patrimônio do clube, e nós vamos lutar para manter esse patrimônio, e essa motivação também eu conto dos jogadores, tá? E saber transformar o limão numa limonada. E que essa direção incompetente,
que colocou não só dentro de campo um time de Série B, mas colocou nos gabinetes, na maioria, não em todos, é verdade, mas nos gabinetes também um corpo diretivo de Série B, está rasgando este patrimônio. Está sendo rasgado. Bom, o Lisca pode salvar? Pode salvar. É a solução mágica, ele tem condições para isso. A estreia é fácil, é só contra o Corinthians lá em São Paulo. É um jogo que é uma barbada, né? O Paulo Brito disse assim, eu imaginava que o jogo com a Ponte Preta fosse difícil. Eu quero que tu me arrume a partir de agora, olhando para os próximos 5 anos do Inter, um jogo fácil. Me arruma um jogo fácil contra os reservas, Eu é quero uma encrenca. dizer que o jogo contra a Ponte era o primeiro dos 4. Os jogadores estavam mais nervosos, era arrancada. Mas como assim o primeiro dos 4? O Inter vem arrancando há 18 jogos, desde que chegou a Eu Suote. sei, mas os 4 que o Inter teve uma parada, deu para arrumar. E agora sim, é a Copa do Mundo, 4 jogos. A torcida foi esperançosa, a perna do jogador fica pesada, fica nervoso. Os jogadores estavam brancos, o Rodrigo Dourado estava branco, apavorado, com os olhos arregalados. Brito, Então, me permita, eu tenho um chamado do Matheus lá da redação, porque eu tenho uma informação sobre o jogo que ajudou o Internacional ontem, a vitória do Santos 3-2 sobre o Vitória. Diga, Matheus. Pois é, Meneghetti, uma situação que foi colocada, até noticiada pelo jornal Lance agora há pouco, é o seguinte: o volante Yuri, da equipe do Santos, ele entrou em campo ontem, recebeu até cartão amarelo, estava no lance do pênalti em favor da equipe do Vitória, só que na súmula da CBF está o nome de Ian, que é o irmão gêmeo do Yuri, que sequer foi relacionado para essa partida. Ele vem treinando com o time principal, mas não foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para essa partida. Configuraria em uma escalação irregular do Yuri, né, que jogou, só que está registrado o Ian na súmula por parte do árbitro Wilton Pereira Sampaio. O Santos afirma que já viu este erro, diz que é culpa da arbitragem e que já comunicou à CBF quanto a essa situação. O STJD diz que vai ainda analisar este caso para saber se tem mais provas quanto a este assunto. Lembrando, se o Santos for punido, por exemplo, ele perde pontos. Os pontos não são revertidos para o Vitória. E sim, existe a possibilidade do Santos perder 6 pontos, caso se confirme essa irregularidade da utilização do Yuri, mas registrado seu irmão gêmeo, o Ian, na súmula. Tá bom, Mas então o gozado é tá porque bem. Eu lembro do episódio do Sandy Hiroshi, que estava escrito de forma irregular, mas mudou o e que o regulamento. Inter reverteu pontos. Mas a seu mudou, favor. mudou a regra. Ah, bom. Graças, Lisca feia. Ia ficar só um pouquinho mais difícil. Dar 3 pontos de vitória ia ficar um pouquinho mais complicado. Lisca falando sobre o seu apelido, Lisca doido, Lisca maluco. Vamos ver. Fala, Lisca. Bom, o apelido veio lá do Juventude, né, Ribeiro? Mas aproveito e mando um abraço para os torcedores do Juventude, da Mancha Verde, que adaptou, né? Porque tem um grito do Juventude que é papo doido, eles adaptaram para Lisca doido, pelo momento que o Juventude vivia, né? A dificuldade e a entrega que eu tive naquele trabalho, né? Um momento muito difícil do Juventude, um clube muito tradicional, e eu me dediquei muito naquele trabalho, vibrei muito por pequenas conquistas. O Juventude estava fora de série naquele momento, nem Série D tinha. E a torcida, né, identificou, né, no comandante essa vibração, esse prazer de estar ali, né, apaixonado por aquilo que faz, e acabou, né, criando esse grito. E até foi no jogo da final contra o Inter, né, naquele ano 2013, se eu não me engano, né, quando a gente fez a final do turno Inter e Juventude, foi a primeira vez que surgiu esse grito. Depois do Náutico, a situação era muito parecida, né, e eu continuei fomentando isso. O Náutico muito sofrido também, muito tempo sem ganhar do esporte, muito tempo sem chegar em finais, e a gente também sentiu a necessidade de puxar o processo, e o torcedor do Náutico veio junto e ajudou muito também nisso. E lá no Ceará já foi diferente, né? O Ceará já era uma equipe que vinha de uma conquista da Copa do Nordeste, e na verdade eles me jogaram essa responsabilidade, os torcedores do Ceará, né? Criaram uma música, né, no meu segundo jogo, quando eu voltei, nós ganhamos do Botafogo fora, quando eu voltei para Fortaleza, quando eu entrei no estádio, depois do jogo, o mascote me chamou e a torcida, com 25 mil pessoas, cantou uma música, né, que foi inventada. E aí ficou, né, a imprensa do Nordeste gosta disso. Vocês conhecem bem o Nordeste, é bem diferente daqui, né? Até vocês mesmo, a cultura da imprensa. Eles adoram personagem, né? Eles adoram, trabalham muito em cima disso, e isso foi fomentado. Mas aqui no Sul, acho que vocês me conhecem bem, desde menino, desde treinador do juvenil, sabem da minha procedência, sabem do meu trabalho. E o doido é doido de apaixonado por aquilo que faz, e doido por conseguir os seus objetivos, né? Doido por estar aqui, né? Realizando um sonho, uma sequência aí da minha vida, né? Que começou aqui dentro quando eu tinha 17 anos, e hoje eu, com 44, estou tendo essa oportunidade. Pena que era um momento tão ruim do clube, né? Mereceria, talvez. Eu acho que ele fez bons trabalhos, o Lisca, especialmente nesses 3 clubes que ele citou. Foram bons trabalhos competentes, corretos, com uma exigência menor. Pena que ele está chegando no Inter num momento que está tudo errado no clube. Está tudo errado.
Tá tudo, o Internacional tá virado de cabeça para baixo. Mas quem não tá virado de cabeça para baixo, que vive uma grande fase, é o Paulo Brito. Deu o seu recado, Paulo Brito. Tudo belezinha? Você, torcedor colorado, não conseguiu sorrir ontem, é ou não é? Mas talvez dê na segunda-feira. Você, torcedor do Grêmio, tem decisão da Copa do Brasil na semana que vem. E você que não tem nada a ver com o futebol, você está sorrindo sempre, né? A menos que esteja com vergonha dos dentes. E aproveite, amanhã, a Sorri Fácil, que tem 100 clínicas espalhadas por todo o estado, tem 10 anos de experiência, vai abrir das 8 da manhã até as 2 da tarde. Uma chance para você que trabalha a semana inteira, né? Consultar na Sorri Fácil, mandar seu WhatsApp e perguntar o valor, como dá para parcelar. Você vai ver como é barbada fazer aquele implante dentário. Para fazer qualquer tratamento na Sorri Fácil, sempre tem uma pertinho de você. Sorrir é uma conquista. Paulo Brito, venha para cá para debater Internacional, em seguida o Grêmio também. Vamos até o Parque Gigante, o Beira-Rio. Vamos ver onde é que está o repórter Gustavo Berton. Está lá na sala de imprensa. Tudo bem, Berton? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você. Pois é, a gente segue aqui na sala de conferências, né, onde você estava exibindo a entrevista do Lisca, que acabou já há algumas horas, mas a gente segue por aqui ainda repercutindo tudo isso. A gente pôde notar uma empolgação muito grande do Lisca assumindo o comando internacional, né, como ele mesmo falou, começou por aqui, fez todo o seu trabalho, a sua formação nas categorias de base do Internacional, hoje com 44 anos, mas chegou aqui muito cedo. É colorado, está morando em Porto Alegre, né? Mora em Porto Alegre, por isso conhece muito bem todo esse momento que o Inter está vivendo, essa situação toda dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente pode notar realmente uma empolgação muito grande do Lisca. Ele usou algumas frases fortes nessa sua entrevista inicial aqui, como quando a gente conhece a morte, valoriza a vida. Diz que vai dormir, vai almoçar, vai vivenciar, vai passar o tempo todo pensando no Internacional, nessa situação do Inter, e claro que vai tentar passar isso também para o grupo de jogadores. É um técnico que usa a motivação também como algo que pode influenciar dentro de campo, e ele vai tentar convencer os jogadores de que ainda o Inter pode sair dessa situação. Tem um curto período de tempo, ele mesmo falou que não pretende ou não cogita a possibilidade de estender o seu contrato com o Inter. Ele sabe que são apenas 3 jogos, é para isso que ele foi chamado, para esses 3 jogos do Internacional que restam no Campeonato Brasileiro, e ele vai tentar fazer esse trabalho para tentar salvar o Inter. Já começa um trabalho hoje à tarde, né? O Inter jogou ontem, hoje os jogadores se reapresentam, é só aquele trabalho de recuperação, mas vai ser a primeira conversa do Lisca com os jogadores, e aí sim, a partir de amanhã, ele vai começar a implementar o seu sistema de trabalho. Ele falou alguma coisa sobre tática, né? Sobre que o ataque, a defesa, algo tem que ser integrado. Ele vai tentar colocar isso na cabeça dos jogadores. Ele sabe que tem pouco tempo, mas ele falou que vai aproveitar cada segundo, cada minuto que ele tiver, ele vai tentar colocar já uma coisinha para que os jogadores entendam mesmo num curto espaço de tempo. Contra o Corinthians, obviamente, vai ser tudo na base da conversa, tem pouco tempo, o jogo já é na segunda-feira, mas aí sim ele espera que contra o Cruzeiro e contra o Fluminense ele já possa colocar um pouquinho mais do seu trabalho para tentar tirar o Inter dessa situação. O que a gente pôde ver por aqui, notar na entrevista coletiva que aconteceu aqui agora há pouco, foi uma empolgação muito grande do Lisca, como eu falei, e um semblante nada bom dos dirigentes do Internacional. O próprio ex-presidente Fernando Carvalho na coletiva, passou quase o tempo todo calado, quieto, e o presidente Vitório Pífero, que chegou por aqui já com a coletiva em andamento, acabou sendo muito questionado pelos repórteres que estavam aqui, porque o Vitório não falava há muito tempo. Diz que é um período de transição, dando oportunidade, aí, uma formação para novos dirigentes do Inter, mas o fato é que há muito tempo ele não dava entrevistas, e quando ele sentou aqui na apresentação do Lisca, obviamente ele foi muito questionado sobre diversos assuntos e principalmente sobre a situação do Internacional. Mas enfim, como eu falei, uma empolgação muito grande do treinador, mas não podia ser diferente, né? Um semblante muito abatido por parte dos dirigentes do Internacional por esse momento, faltando 3 rodadas, o Inter ainda na zona do rebaixamento. Um abraço, muito obrigado, Gustavo Berton. Valeu, Meneghetti, um abraço para você, um abraço a todos. Aí está o Gustavo Berton dando um relato aí do ambiental, de como foi a apresentação do Lisca. Paulo Brito, o teu feito desta sexta-feira vai para? Bom, pela coragem vai para o Lisca, né? Que é um técnico que trabalhou muitos anos nas categorias de base do Internacional, montou aquele time campeão do mundo com o Diego e o Diogo, lembram?
e teve várias conquistas na categoria de base do Internacional, mora em Porto Alegre. Ele é o contrário do Celso Roth, é ousado, por isso é chamado de louco, é um técnico que faz loucuras ao mexer no time, a escalar o time. É isso que o Inter precisa nesse momento. Faltam 3 jogos, ao contrário, exatamente um treinador com perfil contrário ao Celso Roth. Bom, antenados na Rádio Bandeirantes, Paulo Brito, vai lá que já está em cima da hora. Matheus, interatividade, por favor. O pessoal está participando aqui, Menegatti. Olha só, o Cássio Amaral ontem, depois de tudo, chega em casa procurando um filme para arejar a cabeça, né? Encontro SWAT Comando Especial. Aí é para matar, brinca o Cássio Amaral. Henrique Cunha, independente do Inter cair ou não, muitos jogadores têm que sair do clube. Anderson, Anselmo, Ariel, Alex, Paulão, Jefferson e Arthur, alguns do que cita o Henrique Cunha. O Francisco, nem a direção, nem a SWAT, nem ninguém tem convicção. Só trouxeram o Lisca para a sua experiência na Série B. O Homero Neto diz o seguinte: do que adianta a troca de técnico pela 4ª vez? O problema é a direção do clube, quem tinha que sair eram eles. Já o Hamilton Trindade diz aqui, agora é só fechar o caixão, os caras contrataram um técnico de 2ª divisão, é para cair mesmo. A participação da galera aqui no Twitter, Meneghetti. Nós vamos colocar um trecho do presidente Vitório Pífero, que até curiosamente chegou atrasado hoje na apresentação do Lisca, mas eu quero comentar um negócio com vocês, que é o seguinte: tem um jogo de xadrez aí nessa contratação do Lisca. Se ele fizer um bom trabalho, ou mesmo que seja um mau trabalho, não interessa, mas se ele salvar o Inter do rebaixamento, ele deixa quem ganhar a eleição, Marcelo Medeiros ou Pedro Afatato, numa sinuca, né? Porque não tem como não dar prosseguimento ao seu contrato, ele vira herói, vai ser endeusado pelo torcedor, vai ser o grande nome do Internacional como referência, como liderança deste resgate de autoestima, inclusive, e não tem como cancelar o contrato dele, tem que seguir. Esquece. Mas eu acho que tem como, gente. Não. Agradece, obrigado. Aliás, era o que tinha que ter feito com o Argel, vai repetir o erro. Depende de como o Internacional conquistar a vaga para a Série A do ano que vem. Tu acha o quê? Que vai conquistar tranquilo, ganha os 3 jogos, não, fica brigando pelo G6 ali, pelo G7. Não foi isso que eu disse. Eu disse jogar ou não jogar. Se for só na vontade, só na vontade, tu quer que jogue? Mas alguma coisa o Inter tem que apresentar de diferente. Tem gol. Porque o Internacional hoje tem problema na articulação. O Inter tem um sério problema na articulação. O Paulão está errando muitos passes. E o Internacional criou essa que é uma inovação, né? Que é uma das jogadas mais bonitas do futebol, que é cobrança de lateral para dentro da área, que é o famoso seja lá o que Deus quiser. E o Lisca já salvou o Ceará da Série B do ano passado, foi renovado o contrato dele e ficou para esse ano. Ele foi demitido em meio ao Campeonato Cearense. Então, eu acho que, Lisca, obrigado, se escapou, mas aperta a mão e vai embora. Vamos colocar o presidente Vitório Pífero. Então foi uma pergunta tua até, né, Ribeiro, nesse trecho que a gente separou, né? Fizesse uma pergunta para ele, eu acho que ele não gostou muito da tua pergunta, viu? Se ele está terceirizando o departamento de futebol, então, tal é o seu sumiço, né? Ontem, por exemplo, num dia que o Internacional permaneceu na área de rebaixamento, na zona de rebaixamento, o presidente não fala nada, quer dizer, a gente sabe que o presidente quando fala, ele fala muita porcaria, ele fala demais, ele se atrapalha, né? Ele não se expressa bem, mas tem que falar, gente. Flávio Obino chegou a ser ridicularizado em algum momento como presidente do Grêmio, o Grêmio sendo rebaixado e ele enaltecendo o ônibus e o site, né? É risível o que eu posso dizer, tá competindo com o Pânico. O presidente Vitório Pífero, com as suas atrapalhadas, compete também com o Pânico, mas ele tem que falar, gente. Ele tem que ter coragem para falar. E o Ribeiro fez uma questão e a gente vai reproduzir agora. Baseado no que diz Pedro Afatato, que é candidato de situação, o senhor é um centralizador e as decisões do futebol equivocado. Muito bem. Já vamos colocar a pergunta. Já vamos colocar aí, inclusive, com a pergunta, né? Vamos colocar com a pergunta para ficar bem clara a resposta. O que eu acho assim que... Eu posso entender as razões que o presidente se preserve, entre aspas. Eu posso até entender. Nós vivemos num Ele mundo... não tem esse direito. Mas aqui nós vivemos num mundo hoje diferente, né? As redes sociais, quer dizer, a coisa tem Quando ele assumiu nível... como presidente, já tinha rede social. Eu sei, mas tem um certo nível de periculosidade até, eu diria, né? Eu sei que é complicado, mas eu acho que é o ônus do tamanho do clube que é o Internacional. Mas vai dizer o quê? Qual o tamanho? O tamanho do clube ou o tamanho que essa direção está entregando? As duas coisas. O presidente do Inter vai dizer o o quê? Internacional é muito grande para o líder da barca simplesmente parecer que está ausente. Porque não adianta ele dizer que está no treino, que está viajando.
se as pessoas não verem isso, de nada adianta, sabe? Então, só para vocês terem um feedback do que estava acontecendo lá. Enquanto o presidente Fernando Carvalho, ele só teve uma manifestação, que foi apresentar o Lisca. Tá? Rapidamente, né? Rapidamente. Depois, ninguém mais perguntou ao Fernando Carvalho. Por quê? Porque, embora tenha chegado atrasado, a novidade, além do Lisca que estava sendo questionado, era a presença do presidente. Aliás, Ribeiro, o fato do presidente chegar atrasado na entrevista de apresentação do novo treinador e a última cartada dessa gestão é o resumo do que é a gestão pífero. O presidente chegou atrasado na entrevista coletiva, teve trânsito, não interessa. O cara tem que estar às 7 da manhã no estádio, ele chegou atrasado. O presidente estava no Beira-Rio, talvez estava olhando para o gramado esperando o segundo gol do Internacional. Para. O presidente Jair Paulinho. Eu sou um crítico do presidente do Internacional, mas eu acho que ele não tem mais o que falar. E não tem mais, o discurso acabou, ele não tem o que dizer. Bom, então vai embora, né? Não, só um pouquinho. Entrega eu não vou esperar do presidente que ele diga o que eu quero ouvir. Aí tem uma diferença. Eu acho que ele não tem que falar mesmo. Vamos ver o presidente Pífero na questão formulada pelo Ribeiro Neto. Presidente, o senhor disse que tomou a decisão de não se manifestar lá atrás. O senhor não acha que o momento do Internacional é tão importante, tão drástico, que o senhor teria que mudar a sua posição? O senhor não acha que o que parece é mais importante do que é? Não está parecendo que o senhor terceirizou toda a responsabilidade da situação para o presidente Carvalho, que é o único que está se manifestando? Já acabei de responder essa questão, mas já que estou entendendo, vou repetir de novo. É importante, sempre achei importante a formação de novos dirigentes. Em cima disso, eu me coloquei desde o início dessa minha gestão, no ano passado, em dar espaço aos vice-presidentes para que eles se manifestassem. Com relação a terceirizar o futebol, também não. Estou permanentemente ao lado do Fernando e do Ibsen em todos os treinos, quem vem a treino sabe disso, e em todas as viagens. Quem vai nas viagens também sabe disso. Então, não existe isso. Tá? É o que parece talvez para vocês. Né? Para vocês. Nós estamos juntos. Né? Se terceirizasse ao Fernando, estaria muito bem terceirizado. Mas não é o caso. Nós estamos juntos. O Fernando aceitou meu convite e voltou ao futebol para nos ajudar nesta situação. Com dedicação total, como é o seu feitio, e da mesma forma o Ibsen, dentro do possível, com as suas atribuições. E nós estamos juntos. Ninguém está fugindo da responsabilidade nenhuma, vamos deixar bem claro. Ninguém terceirizou absolutamente nada. Estamos seguindo exatamente aquilo que nos programamos a fazer desde o ano passado. Como é que é? Não, a responsabilidade é do presidente. Se vocês querem jogar pedra, joguem pedra. Mas é o presidente que paga a conta. Sou eu. Eu jamais fugi disso. Não sei se alguém tem mais uma pergunta para mim, porque, na verdade, só teria. Então, a última pergunta aqui para mim. Então. Bom, só responder a última pergunta aqui, porque na verdade é a apresentação não do presidente, sim do nosso treinador, né? Eu vou fazer uma avaliação na minha gestão, o balanço geral, após a final do Campeonato Brasileiro. E antes, evidentemente, de entregar o cargo. Até lá, segue as coisas como estão definidas. O presidente tem que entender, ele não conseguiu entender, ou talvez ele não ouça alguma orientação que alguém talvez tente. Tem que ter alguém lá para passar essa orientação para ele, que ele tem que falar nesse momento de dificuldade. Então, no momento que ele chegou atrasado na apresentação do Lisca, e ele deveria realmente estar lá na apresentação do seu novo comandante, da última bala que ele tem na arma, que já é uma arma meio de plástico, né? Uma balinha lá de pólvora, a última que ele tem. Já está tudo tão desarrumado que é óbvio que ele vai ser questionado. Ele sumiu nos últimos tempos. Eu só queria, porque as duas perguntas que eu fiz não acabaram tendo o áudio. Primeiro, porque não foi preparado para o presidente falar. Ele não ia falar. Tanto que vocês repararam, não havia um microfone colocado na sua frente. Bom. Ele foi dado para ele porque a imprensa começou a questioná-lo. E eu perguntei depois, quando ele disse que eu não via jogo, eu não via treino, não ia viagem, realmente eu não vou. Por isso eu senti a falta do presidente, porque ele tem que parecer, não para mim, ele tem que falar para o torcedor. A imprensa é o mensageiro da palavra dele. E a última questão foi sobre a vidraça, porque o único que responde, o único que aparece é Fernando Carvalho. Quem está
recebendo a pedrada é Fernando Carvalho. Eu entendi. E se tu está sugerindo que o presidente não viaja, eu quero te dar como informação. Eu sei que tu é um cara muito bem informado, talvez tu não tenha percebido que o presidente, inclusive, viajou ao Rio de Janeiro agora há pouco e foi lá e entregou uma homenagem internacional para um sambista. Enquanto estava todo mundo concentrado lá, ele foi lá e entregou uma homenagem, uma camisa para um sambista, o que para o Internacional nesse momento traz grandes lucros. Né? E também, enquanto jogavam Chapecoense e Sport, que era um jogo naquele momento que interessava o Internacional, ele estava na praia. Ah, legal. A praia do Rio de Janeiro, não, Felipe. Tu quer o quê? Tu quer que ele fique vendo Chapecoense e Sport? Tu quer que ele veja um jogo do Internacional? Só falta isso. Tu quer que o presidente Vitório Pífero assista um jogo do Internacional? E tendo uma praia do Rio de Janeiro à sua disposição. Mas ele, do Internacional, pelo menos ele viu, né? Ele não viu assim, ele terceirizou sim o futebol. Hoje Chumbinho e Fernando Carvalho são os mais preocupados com o Inter, estão preocupados com o Internacional. Errados ou certo, eles estão buscando alternativas. O presidente Vitório Pífero é uma figura decorativa e mais do que ele, Ibsen Pinheiro, que até agora não tem fundamento nenhum em ter retornado ao clube. Fala, Daniel. O que foi terceirizado foi a presidência do Internacional. Está na cara que o presidente do Inter foi arquivado. Para sair arquivado do foco, é boa. Para sair do foco, ele está sendo bombardeado. O presidente não tem mais tranquilidade. E mais, Daniel, porque o Afatato precisa se sobressair como candidato da situação. Pois é, mas como aí é que o Pífero vai aparecer se o Afatato tem que concorrer à eleição? Mas pulou da barca, né? Porque na hora da SWAT estava todo mundo lá, né? Eu não na sei hora se que se desenhava uma perspectiva, e agora o Pedro Afatato quer fugir de qualquer vínculo com o presidente do Internacional. Inclusive apresentou os problemas que o Inter teve no futebol e que me deixou uma interrogação. Será que Pedro Afatato não era ouvido pelo presidente do Internacional? Porque hoje ele tem a solução dos problemas do Inter. Isso. Ou será que ele teve essa solução só agora? Mais provável, né? Daqui a pouco a gente volta falando mais da crise vermelha e também do bom empate do Grêmio ontem em São Paulo. Até já. Empatou com o São Paulo no seu test drive para a finalíssima da Copa do Brasil. Quem nos conta a história do jogo é o repórter Chico Garcia. Duelo de tricolores na despedida do Morumbi em 2016. E nem parece que Cueva estava em campo na terça-feira pela seleção peruana contra o Brasil. Olha esse chapéu em Maicon. Mal deu tempo do Grêmio se achar em campo e aos 11 minutos, João Schmidt descolou um lançamento primoroso para o campo de ataque. O argentino Chaves ganhou de Wallace Reis e se aproveitou da indefinição de Marcelo Groy. Por cobertura, um golaço. O tricolor paulista estava cheio de vontade. O garoto Luiz Araújo arriscou de longe e Groy fez uma difícil defesa. Olha o Cueva de novo, uma arrancada espetacular. Wallace Reis deu um carrinho na bola, mas puxou o jogador do São Paulo. O árbitro Jailson Macedo Freitas mandou seguir. Buffarini caiu pela direita e conseguiu o cruzamento. Chaves desviou mesmo marcado e Groy segurou firme. Em erro do Grêmio, Cueva, sempre ele, dominou a bola e só ia parar dentro do gol, não fosse a intervenção de Marcelo Groy. Veio o segundo tempo e olha os sinalizadores de novo paralisando o jogo no Morumbi. Com a bola rolando, só dava São Paulo. Novo lançamento para Chaves, ele venceu a marcação e chutou no canto. Outra vez, Groy defendeu. Aí o Grêmio aos poucos começou a melhorar. Primeiro com essa cobrança de falta de Douglas, que Denis afastou. Ou nesse chute de Wallace, que passou perto. E chegou ao gol de empate nessa jogada, que começou com Luan, passou por Douglas, assistência para Ramiro, chute rasteiro para o fundo do gol. Tudo igual no Morumbi. A resposta veio com jogada pelo meio. No rebote da defesa, David Neres chutou forte de perna esquerda, passou do lado da trave. No finalzinho do jogo, quase a vitória, mas a defesa gremista afastou. Não era o resultado que o torcedor do São Paulo esperava, mas esse empate no último jogo do ano no Morumbi, pelo menos deixa o time sem riscos na tabela. E já olhando para 2017. A minha ideia era continuar com essa busca do melhor qualidade de jogo. O Grêmio está a 2 pontos do G6 e ainda pode conquistar a vaga para a Libertadores via Brasileiro, mas se volta para a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. Nosso objetivo nós conseguimos. E tínhamos também que colocar a equipe principal para jogar, para que eles pudessem não perder o ritmo de jogo. Não deu tudo certo, foi isso que nós projetamos. E agora vamos pensar no jogo do final de semana contra o América, porque a gente não vai esquecer o brasileiro de jeito nenhum. E aí sim, a partir da semana que vem a gente pensa na primeira partida contra o Atlético.
O resultado foi melhor que a atuação do Grêmio, né? O Grêmio, tu comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, Ribeiro, e o Grêmio não foi bem, né? Não foi bem. E no primeiro tempo, então, foi até... Me desculpa a expressão, que o Grêmio vai disputar a final, tal, mas pode ser dura, mas é verdade. Foi bem patético. Por quê? Porque o Grêmio claramente entrou com a perna mole. E foi o que aconteceu contra o Sport, sem as oportunidades que ocorreram no jogo aqui na Arena. O Grêmio não dividiu, o Grêmio não se aproximou, o Grêmio ficou treinando. Tanto que o São Paulo, que também já não está grande coisa, né? Chegou com facilidade à área do Grêmio. O Grêmio só deu um chute, e foi um chute do Ramiro quase que ridículo. E posso dizer isso porque depois ele fez um belo gol, um chute muito difícil de acertar. No segundo tempo... Vai falar mal do Ramiro aqui, pelo amor de Deus. Não, fez um belo gol. Respeitar o Ramiro. É claro, jogador de seleção. O Grêmio no segundo tempo voltou melhor, voltou mais encorpado, voltou mais dividindo, voltou pro jogo, resolveu jogar. Não foi brilhante. Né? Depois a alteração que ele fez do Everton no lugar do Pedro Rocha também melhorou um pouquinho. Nada demais, mas o suficiente para fazer essa única jogada lúcida, né? Que foi esse belo gol, um belo chute do Ramiro, difícil de fazer. Deu de chapa, né? Deu de chapa, é. Então o Grêmio teve uma atuação aceitável, especialmente no segundo tempo, e para administrar um bom empate, porque o mais importante foi esse ponto conquistado. Manteve o Grêmio ali próximo do G6, agora tem o seguinte, as últimas atuações do time titular do Grêmio, com o time misto contra o Sport, e essa me deixa um pouco preocupado. Tomara... Contra o Cruzeiro também, né? O jogo do Cruzeiro na arena, né? Tomara que o botãozinho, exista esse tal de botãozinho, do tipo assim, opa, vamos voltar a jogar. Opa, vamos voltar a competir. Vamos voltar a ser aquele Grêmio. Seja feito no vestiário, né? O Groy, eu que sou fã do Groy, não deveria ter saído nesse gol aí. Não, ele fez duas saídas que eu não entendi até agora o que ele quis fazer. Se não é confiança no sistema defensivo ou no Wallace Reis, que até... Calculou mal o tempo da bola, achou que a bola chegaria primeiro nele. Exatamente. Então, não tem que dar a saída. Acho que o time do Grêmio visivelmente está se preservando. Visivelmente. Os jogadores... Aí, às vezes, não é nem a mando do treinador. O jogador mesmo, claro, ele vai no piloto automático de para meter uma final, aí não vou meter o Tem que entender, 9 anos que o Grêmio não chega a uma final. 9 anos, né? A última foi 2007. A Libertadores, né? Isso aí. Eu tenho que entender o lado do atleta, né? Porque esse jogador que está em campo e que, de repente, entrou com o pé mole e tal, é o cara que está levando nas costas os 15 anos sem um título representativo, né? Dá para entender, sim. Dá para entender, sim. E, claro que a gente faz a cobrança de que acendeu o sinal amarelo, né? O sinal de alerta está aceso. O Grêmio parece estar desmobilizando e a gente já viu outros exemplos, o mais recente, inclusive, no rival do Grêmio, a gente tem que citar o caso do Inter com o Tigres na semifinal da Libertadores, onde achou que guardava o futebol numa gaveta, depois era só abrir a gaveta e pegar o futebol de volta. Isso não acontece. Tem que estar sempre focado para manter o rendimento alto, né? E o Grêmio tomara que isso volte na final da Copa do Brasil, mas essa desmobilização está sendo visível. O Douglas é um caso de visão periférica, né? Um cara que tem uma... É impressionante, né? O que esse jogador está jogando ele enxerga o campo todo, ele dá um passe que é brincadeira, larga no pé, né? O Grêmio pega o América agora no final de semana, o jogo para, como diz o Ribeiro, ficar ali no bolo para daqui a pouco, deu uma zebra na Copa do Brasil, tu tem o G6 ou o G7. Eu queria do Matheus, que time o Renato deve colocar em campo? Time sub-8, né? Praticamente isso, né, Meguete? Mas vai com o time reserva, sim. Foi confirmado até pelo técnico Renato Portaluppi na entrevista coletiva ontem, após o empate contra o São Paulo. Vai com um time completamente diferente. A única dúvida que pode ser colocada, o único titular que pode aparecer na equipe é o Kahneman, né? Porque o zagueiro não jogou contra o São Paulo, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aí pode aparecer neste jogo de domingo contra o América Mineiro. De resto, pode ser uma base parecida, por exemplo, daquela que enfrentou o Santos no empate 1-1 na Vila Belmiro. Aí pode ter o Léo no gol, o Wallace Oliveira e Iago os laterais, Fred pode aparecer na defesa, aí um meio-campo com o Jailson, o próprio Caio, o Guilherme Amorim, o Lincoln também, Miller Bolanhos, que estava com a seleção do Equador, pode aparecer também, e o próprio Everton, né, que vem entrando na equipe, pode começar no jogo de domingo. Então, um time completamente alternativo para os titulares descansarem e ficarem à disposição em pleno para o jogo da próxima quarta-feira, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Muito bem, Matheus. Vamos aos gols de ontem do Campeonato Brasileiro. Santos 3, Vitória 2. O jogo chegou a estar 3-1, mas não foi essa barbadinha, não. O Santos não fez uma grande partida.
Tu sabe que no começo do jogo do Santos, a gente teve a possibilidade de acompanhar, né, pelas imagens e depois, parecia que o Santos não estava muito afim, né? O Vitória o freio de mão puxado. brigou bastante e perdeu algumas oportunidades, o Vitória, né? Poderia... E esse golzinho no final aí que deixou o Inter na zona do rebaixamento. 48 do segundo tempo, né? Esse golzinho aí que... Porque daí mudou o critério do saldo de gols, foi para os gols próximos. Não é por esse gol no gol pró, né? É porque esse gol aí empatou os dois times no saldo de gols. E aí foi para o outro critério do gols pró. O gol Vitória tem uma diferença boa nos gols próximos. São 10 gols, né? Acho que são quase 10 gols. Né? Atlético Mineiro e Palmeiras 1-1. Palmeiras pode ainda ser campeão na próxima rodada, mas não foi um resultado todo ruim para o Palmeiras. Foi bom. Que adiou um pouquinho, mas pode ainda... talvez não na próxima, pode ser na próxima, pode. Mas talvez possivelmente na outra rodada confirmar o título brasileiro. É que dos jogos que faltam, esse era o mais casca grossa, né? Pegar o Atlético Mineiro e tal. Lucas Prato fez um belo gol de novo aí. Jogador apreciável. Faz muito gol, esse é o problema dele. Matheus, pode ter alguma repercussão para o Internacional a confusão que deu, a baderna que deu ontem mais uma vez no Beira-Rio com o protesto dos torcedores? Pode sim, Meneghetti. A confusão foi grande que a gente acompanhou, né, após o jogo ali próximo ao Portão 3. A gente fez essas imagens aí, né, em relação a toda essa confusão que aconteceu, confronto de torcida com a polícia, né, a Brigada Militar chegando para apartar. E o Rogério Aguiar acabou fazendo essas imagens aí em relação a toda essa confusão, o nosso cinegrafista, porque teve esse confronto, né, com balas de borracha por parte da polícia, também gás de pimenta, né, e os torcedores revidando com pedras, com tijolo, com esses bretes, né, essa parte de segurança também, sendo atirados contra a polícia. E isso, claro, pode ser denunciado pela Procuradoria, pode ser feita aí uma punição ao Internacional por toda essa confusão. E a direção do Inter, né, a sua administração, está fazendo todo o rescaldo nesta sexta-feira, né, para saber o prejuízo, porque vidros foram quebrados, né, os objetos atirados pelos torcedores também, cones, enfim, vários objetos que foram atirados, arremessados contra a polícia. Aí o Inter está fazendo nessa sexta-feira o rescaldo para saber o prejuízo que teve durante toda essa confusão de ontem à noite. O Inter foi absolvido da outra vez que teve essa confusão desse tamanho, né? O Inter chegou a ser absolvido, né? E foi citado pelos auditores do STJD que o Inter, a direção do Internacional investiu em biometria e identificava quem quebrava, quem fazia o vandalismo. E não era reincidente, por isso acabou sendo absolvido. Por mais críticos que nós sejamos com a direção do Internacional, com os jogadores, comissão técnica, a gente não pode nunca respaldar a violência. Acho que o protesto no berro, na pressão, mas de forma civilizada, saudável, respeitando a integridade física e material, patrimônio do clube, eu acho que esse protesto aí é aceitável e até compreensível que aconteça. Agora, quando vai para a violência, quando vai para depredar patrimônio, aí é que é o perigo. Quando vai para o confronto com a Brigada Militar ou com segurança do clube, esse a gente não pode referendar e respaldar. Nós temos que respeitar. Tem o cidadão Vitório Pífero, tem o cidadão que é um sujeito que está lá fazendo o que ele acha o melhor, e eu não critico o presidente por falta de dedicação. Agora tem o dirigente, esse eu critico. O dirigente critica e acha que o dirigente está fazendo a gestão mais incompetente da história do Internacional. Essa é a minha opinião, como dirigente, não como cidadão. O cidadão Celso Roth, que é uma grande figura, o Celso Roth, para a gente convive pouco com ele, é verdade, às vezes antes dos programas, às vezes ele está um pouco mais mal-humorado, às vezes não. Esse nós temos que respeitar sempre. Esse tem que ser preservado, o seu direito é o trabalho dele, que ele faz. Ele é técnico de futebol, já ganhou títulos, perdeu muitos títulos, como qualquer outro profissional. A gente acha que ele está defasado, eu acho que ele está, a exemplo do Felipe, ultrapassado ou obsoleto. Eu uso o termo enferrujado. Bom, mas esse é o técnico que eu estou criticando. Mas o cidadão tem que ser respeitado. O cidadão Paulão tem que ser respeitado. Isso a gente não pode jamais respaldar. A violência... O problema é que isso aí não... Primeiro que nunca deu bola, né? E isso aí não é protesto, né? Protesto não... Isso é moderno, né? Isso aí é para tu aproveitar uma oportunidade. Há pouco até a imagem mostrou, porque tem mais um torcedor passando com uma criança ali. O cidadão estava saindo com o seu automóvel e um desses, não sei nem como definir aí, pegou um cone e jogou, quase no carro do... Isso é crime, né? Pô, pelo amor de Deus. Isso de criminosa, né? Jogar um cone, daqui a pouco o cara tá com uma criança no carro que é filha com estilhaço de vidro. Não, ontem que eu presenciei na parte superior do Beira-Rio ali, no corredor das cabines, foi um negócio absurdo. E a situação está bem tensa. Vamos ao intervalo, lembrando que amanhã tem Band Motores com o Bresolim aqui na Band TV. A Oliveira na marca do pênalti, pergunta vem de Pelotas. Alex Belvalé, ou Belvalé ou Belvalé. Alex,
Perdão aí, tá? Mas obrigado pela tua participação conosco. Alex Belvalé de Pelotas, se você fosse, pergunta é boa, hein? Integrante do STJD, qual punição daria ao Ribeiro que sempre invade o programa? É boa essa. Rapaz, eu encaminharia para a justiça comum. Ele vai para a cadeia e não vem com tornozeleira eletrônica. O Alex, obrigado pela tua participação conosco. Aliás, teve uma invasão ontem no Beira-Rio, né? Um rapaz que eu não sei que jogador é, que acho, deve ser filho de alguém. Tal de Seiras entrou em campo ontem, invadiu o campo. Que maldade. Não, e era um objeto estranho mesmo. Vamos colocar um pouco mais do Lisca aí, o Lisca falando do tempo integral que ele vai dedicar ao Internacional pelos próximos dias. O torcedor do Inter me conhece, né? Me conhece bem, me conhece de outros carnavais, vamos dizer assim, né? Não só aqui, mas de outros trabalhos fora. Eu sou aqui de Porto Alegre, a maioria daqui de vocês também é o do Rio Grande do Sul, e você sabe que nossos familiares, nossos amigos, nossos primos, né? Nossos parentes, eles são colorados, eles são gremistas, né? Não adianta, aqui é sempre dividido, né? Vocês não imaginam como é que está a minha família, né? Meus 4 irmãos, a família Cirne Lima, a família De Lorenzi, está todo mundo, né, muito motivado, muito feliz, acreditando muito, né, como é que eu posso te dizer, feliz pela essa oportunidade que eu estou tendo. Eles sabem de todo o meu esforço, minha caminhada, minha dedicação. Eu não estou caindo aqui de paraquedas, são 25 anos de carreira. Eu comecei aqui lá no Areião, nas escolinhas, passei pelo mirim, infantil, juvenil, júnior, time B, auxiliar, e agora treinador do profissional, né? Por 3 jogos, são por 3 jogos, mas eu vou dar a minha vida nesses 3 jogos. Eu vou vivenciar isso aqui de manhã, de tarde, de noite, eu vou almoçar, vou comer, vou jantar, internacional, os adversários, vou deixar tudo que eu tenho aqui, cara. E é isso que eu quero que os jogadores façam e que a nosso torcedor faça, né? Ele sabe que vai ter um cara aqui que vai valorizar essa oportunidade. Ele sabe que tem um treinador aqui que sabe a dimensão, né, que sabe a dificuldade do momento, que sabe a responsabilidade dessa missão que foi me dada, e ele sabe que eu vou me dedicar 100% e vou botar tudo que eu sei e tudo que eu aprendi nesses 3 jogos. Se não cair, merece um busto na entrada do Beira-Rio. Um busto, porque é tão difícil a missão, pelo menos eu penso assim, é tão difícil que não basta dinheiro para pagar o que o Lisca vai fazer pelo Internacional. Vai ter que ter sorte, vai ter que ter estrela, vai ter que ter... Cara, vai ter que ter até uma varinha mágica. Vai ter que ter fé, né, Ribeiro? Fé. Vamos colocar mais um trecho aí para deleite de Daniel Oliveira, da entrevista que foi meio arranjada hoje do presidente Vitório Pires. Tem mais um trecho aí. Massacre para o torcedor do Internacional. Sobre responsabilidade. Diga lá, presidente. Baseado no que diz Pedro Afatato, que é candidato de situação, o senhor é um centralizador e as decisões do futebol, equivocadas ou não, é o senhor que define. Pedro Afatato até diz em campanha que o MIG, Movimento Intergrande, é quem comanda o futebol. E a proposta do Afatato até é de uma inovação no departamento de futebol. Baseado nisso, no que diz o Afatato, que é candidato de situação e seu amigo em particular, este momento, não vou nem dizer rebaixamento, o senhor atribui 100% para o senhor, as decisões equivocadas, certas? O clube, até 31 de dezembro deste ano agora, ele é presidencialista. Sempre foi presidencialista, né? E sempre foi definido o futebol, aqui eu vou incluir o Afatato, né? Sempre foi, desde a sua fundação, o futebol foi definido entre presidente e seu vice de futebol. Fundação eu já gerei um pouco, mas a vida inteira do clube, né? Ele é definido em 2 pessoas. E centralizado em 2 pessoas, né? E sendo que o homem do futebol é da estrita confiança do presidente. Sempre foi assim. Se alguém discordar disso é porque não conhece futebol, né? A partir do ano que vem, está definido pela mudança do estatuto, né, que haverá um conselho de gestão, onde terão 3 eleitos, o presidente mais 2 e mais 2 convidados pelo presidente que comandarão o clube. A partir daí, sim, haverá mudança na gestão do futebol. Mas até aqui, da fundação do clube, exagerando de novo, até dezembro de 2016, o futebol é definido pelo presidente e pelo seu homem de confiança. A responsabilidade será sempre do presidente, porque o seu homem de confiança é um cargo de confiança, portanto, ele é demitido quando o presidente decide. E convidado, quem o presidente decide. Então,
não muda nada do que o Afatato falou, não, porque na realidade passará a mudar a partir de janeiro do ano que vem, tendo em vista o Conselho de Gestão. Que perguntinha, hein, Geleia? Também deu no meio deles, a do Ribeiro e a tua. Vou te dizer um negócio, ele deixou desacorçoado o presidente do Internacional. O Matheus tá ok ainda lá ou já foi pro rango? Diga lá, Matheus. Sempre à disposição, viu, Meneghetti? Vamos lá. O Lucas Brustolin diz aqui, ó, sou gremista, mas o Celso Roth não tem culpa alguma. Culpa quem tem é quem o contrata. O Maicon Fraga tá ainda na esperança que o Inter não cai. O Maurício Andriotti diz aqui, ó, grande parte da culpa do rebaixamento é do Argel, pois foi ele quem avaliou o grupo no início da temporada. Sobre o Grêmio, Douglas Weber diz o seguinte, Pedro Rocha não tem condições de ser titular. O Grêmio deveria entrar com Bolanhos para surpreender na final e o Gabriel Campos diz que o Grêmio não quis jogar ontem diante do São Paulo. Argel junto com Carlos Pellegrini. O que é, Daniel? Tu quer que eu chame mais um Vitório Pífaro? Não, pois já ia perguntar, não tem mais Vitório Pífaro aí? Eu achei que tinha. Segunda-feira, depois do jogo com o Corinthians, Pra matar a saudade, ele nunca fala, né? Amanhã, 10:07, o Donos com Luiz Carlos Reck e equipe. Voltaremos na segunda-feira ao 12h30. Ótimo final de semana a todos vocês.